Está começando Na Montanha, o seu podcast. Quer um suplemento que realmente faz a diferença? A House Whey nasceu para oferecer qualidade, performance e saúde. Criamos fórmulas inovadoras com ingredientes naturais, sem conservantes ou corantes artificiais. Tudo para garantir uma nutrição eficiente. Seja você um atleta de alto rendimento ou alguém que busca mais saúde no dia a dia. Proteínas de alto desempenho, sabores incríveis e digestão leve. Mais do que suplementação, é um estilo de vida. Descubra nossos produtos em www.houseway.com.br e siga no Instagram, @house_whey. House Whey, naturalmente melhor. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, mas muito especial mesmo. No episódio de hoje do Na Montanha, a nossa convidada é a Luciana Polini, cofundadora da House Whey, uma marca de suplementos nutricionais Clean Label, que tem revolucionado o mercado com produtos de alta qualidade. Nutricionista formada pela USP, Luciana também é pós-graduada em nutrição esportiva e nutrição funcional, trazendo uma base sólida de conhecimento para o desenvolvimento de produtos que atendem às necessidades de atletas e pessoas que buscam um estilo de vida saudável. Além de uma carreira como nutricionista e empreendedora, Luciana é atleta apaixonada por ultramaratonas e ciclismo. Ela combina sua vivência no esporte com a sua expertise nutricional para criar soluções práticas e eficientes para a performance esportiva. Nessa conversa, vamos conhecer a sua trajetória no esporte, os bastidores da criação da House Whey e explorar temas como a importância de proteínas e carboidrato na nutrição esportiva, além do propósito e inovação por trás de cada produto da marca. Seja bem-vinda, Luciana, ao podcast Na Montanha. Obrigada, Zulu. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho da história da House Whey. Vamos lá. Nesse mês tão especial que é o mês de março, eu costumo dizer que de janeiro a dezembro são os meses das mulheres, né? Mas se comemora em março. É verdade. Como o nosso aniversário comemora uma vez no ano, a gente faz aniversário a cada mês, mas comemora uma vez no ano, a gente comemora o Dia das Mulheres em março, quando você está ouvindo ou assistindo esse podcast. Então, mais uma mulher. E eu estou muito feliz que esse ano o podcast Na Montanha fechou o ano de 2024 com 43% das convidadas sendo mulheres. Legal. Esse ano, até agora, esse março, né, nós estamos no primeiro trimestre, tem 50% de mulheres no nosso podcast. Que então, bom, muito bom. Já é uma evolução muito grande e eu fico muito feliz porque eu falo que a igualdade de gênero é algo importante. Né? Principalmente na montanha, né? Porque, de um modo geral, né, as mulheres, para praticarem esportes na montanha, na natureza, tem toda uma questão um pouco mais complicada, digamos assim, principalmente com relação à segurança, do que para o homem, né? Então, se você que fala muito com esse público e está tendo mais mulheres, isso é um bom sinal. É um bom sinal. E eu estou lembrando aqui de quando eu conheci você. Não sei se você sabe, você estava bem segura, viu? Estava bem segura ali em Paraty. Assim, eu vou dizer que eu vou me preparar melhor para poder acompanhar você até o final da próxima vez. Né? A gente se encontrou na UTMB Paraty em 2024. Sim. 2025 estaremos lá novamente, se Deus quiser. Com certeza. Vocês estavam ali expondo também. Nós estamos... É o segundo ano. Ano passado, primeiro ano nós estávamos, né? E o ano passado, que a gente se encontrou na prova, eu estava acompanhando minha filha mais nova, que estava estreando na distância de 25. Uau. O ano passado, eu fiz o ACC em Chamonix, né? Uhum. E aí, logo depois já veio em Paraty, eu falei, não, então agora eu vou fazer com você. E foi bem legal, uma experiência, acho que eu falo que é um privilégio poder fazer esporte com as minhas filhas. E foi muito gostoso ter feito a prova com ela o ano passado. Foi muito bom mesmo, um grande evento e ter grandes marcas. Sim. Em grandes eventos. Quem ganha somos nós, né? Os atletas que estão ali. Queria que você falasse um pouco pra gente, né? Como que surgiu a House Whey e qual que é
o principal pilar? Claro. A Houseway, assim, eu falo, né, que eu tenho esporte, corro há mais de 25 anos, pedalo, e eu tenho o esporte como parte da minha vida, né? E como nutricionista, então, esse caminho, eu acredito muito, né, um caminho para todos que alia esporte, alimentação, contato com a natureza, eu acredito muito nisso. E a Houseway, ela foi uma forma até de materializar tudo isso, sabe? Essa forma de estilo de vida. Ela surgiu, a Houseway, eu tenho um sócio, que é o Felipe, que é engenheiro de alimentos. Ele que ele realmente fundou a Houseway. E eu já praticava, corria e tudo, e ele falou, Lu, eu estou bolando aqui, tô com esses produtos, eu queria que você conhecesse. Comecei a consumir suplemento com a Houseway. Porque eu não acreditava, naquela época, a Houseway tem 8 anos, não se tinha, né, no mercado uma marca com ingredientes naturais, com essa preocupação, com o rótulo limpo, clean label, valorizando mesmo, né, o que tem dentro do produto, né, e não aqueles... Por exemplo, o whey protein, né, a gente tem no mercado, eles são lotados de aditivos químicos, né? Então, eu comecei a consumir através da Houseway. Logo, eu já entrei, ele já me convidou para ser sócia, e aí eu entrei há 7 anos com a minha filha, que já juntas a gente já achou, né, muito, muito interessante todos. E aí, lógico, aí que realmente a gente, né, lançou, só tinha o whey protein. Então, depois é que realmente a marca, as embalagens, né, vieram, toda a identidade de marca, o site. Então, aí que realmente começou, né, a empresa propriamente dita. Muito legal. Estou aqui com um dos produtos em mãos. Está aqui sem adição de açúcar, sem corantes e conservantes, sem aromas e adoçantes artificiais, sem glúten e maltodextrinas, sem proteína de soja e sem gordura trans. A embalagem por si só já é muito bonita, né? E a importância que hoje o público tem dado em produtos que eu vou dizer que eu comecei a correr em 96. A gente consumia de tudo. Acho que até essa gasolina de posto que a gente coloca no carro, a gente consumia nos alimentos, porque tinha de tudo, né? Hoje, o público ele está extremamente exigente. Conta pra gente como que está o mercado brasileiro na procura de produtos cada vez mais natural. Que bom, né? Acho que isso é o mais importante, essa educação, e principalmente com relação a quem pratica esportes que tem esse contato com a natureza, esportes outdoor. Então, esse público ele tem uma conexão melhor, né, maior com o que consome, com que até um respeito maior com o seu corpo, né? E essa escolha por produtos que não tenham aditivos químicos, que não tenham corantes, porque realmente, né, não faz sentido a gente estar lá correndo no meio à natureza e estar tomando um líquido roxo. Meu Deus, você pensa, fala, não tem nada a ver, como é que pode? Né? Não, é contraditório até, né? Não faz parte, porque o esporte não é só, né, você tá lá correndo, é tudo que engloba, é teu corpo, é a tua saúde, né? A performance também está totalmente relacionada com a tua saúde, né? E que bom, né, que o mercado está valorizando mais todos, né, os produtos que vêm com essa proposta do rótulo com mais limpo, né, com sem aditivos químicos. Então, o propósito... a Houseway, ela tem... quando eu decidi que eu ia entrar para a Houseway, é muito curioso
história, porque nessa noite que eu decidi, eu sonhei com uma frase, que é viva a natureza do esporte. E esse é o nosso lema, é nosso propósito de verdade, né, como marca. Que não só, né, o nosso propósito principal de ser uma marca referência, 100% natural, com ingredientes naturais, onde a gente... Então, por exemplo, esse, né, o whey de paçoca. Você tem pedacinhos de amendoim. Nós misturamos o alimento. Não é um aroma. O alimento, ele traz todo um conjunto de nutrientes, diferente de qualquer aroma que você adicione ao produto, que não tem valor nutricional nenhum. Né? Então, viver a natureza do esporte, além, é claro, né, de buscar... Né, a gente desenvolve, a gente produz, nós somos indústria mesmo, nós, né, vendemos os suplementos que eu quero dar para minha filha, que eu quero dar, que eu consumo, né, que eu testo em mim, que eu né, que eu dou para os meus amigos, né? Então, a ideia de ter um produto realmente confiável, verdadeiro, né? Que eu tenha total segurança de passar para quem quer que seja, para o meu pai. Meu pai toma creatina, meu pai toma whey. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Ter esse respeito mesmo a todos como consumidor e até com relação ao meio ambiente. A gente tem um propósito muito claro com relação à sustentabilidade, né? Para você ter uma ideia, essa embalagem que nós escolhemos, que nós temos, que são esses pouches stand-up, eles têm 90% menos de plásticos do que qualquer potão de whey que a gente vê no mercado. Então, viver a natureza do esporte, é muito mais do que simplesmente uma marca que usa ingredientes naturais. É tudo que engloba, né, o seu respeito com relação ao teu corpo, ao meio ambiente, ao teu esporte, e é isso que a gente procura passar para todo mundo. É bem interessante, você falou sobre o seu pai, né? Eu sou de uma época que, quando se falava em suplemento, as pessoas já pensavam em anabolizantes, já pensavam em algo proibido. Com e certeza. Hoje a medicina integrativa tem recomendado creatina, whey protein, né? E a importância de você colocar algo puro dentro do seu organismo. E voltando para a parte esportiva, eu faço uma comparação que não combina quando você consome algo extremamente nocivo à saúde com o esporte. Não combina. Né? É como se você estivesse fumando um cigarro ou bebida alcoólica e praticando atividade física, porque o que você está consumindo, na verdade, só está escrito na embalagem, mas na prática está fazendo muito mal, né? Então, essa consciência na parte da alimentação tem sido importante. Eu tenho percebido essa revolução na consciência das pessoas, mas eu quero saber de você como que é a aceitação no mercado, porque ainda existe uma questão, né, ainda por desconhecimento, de fazer o comparativo só com o preço final e não com o valor agregado do produto. Isso é tudo eu acho que é uma educação mesmo, né, que a gente tem. E cada vez mais a gente procura realmente informar o nosso cliente, porque, só para você ter uma ideia, né, falando em performance, em esporte, né, 50% aproximadamente das quebras em provas, da pessoa deixar de concluir uma prova, é por problemas digestivos. E só aí a gente consegue já entender a importância que é você realmente, dentro de toda a tua preparação, não só durante a prova, mas, né, a forma como você se alimenta, o que você consome de suplemento, vai fazer toda a diferença para tudo, né? E essa questão, né, que você falou antigamente, por exemplo, a creatina.
há muito pouco tempo atrás, a creatina ela era marginalizada. Todo mundo achava que fazia mal para os rins, para o fígado. Quantos vídeos eu já não fiz fazendo e respondendo perguntas até hoje. Não é antigamente, não, até hoje. Mas posso consumir creatina? Eu posso consumir whey protein? Não vai fazer mal para o meu rim, para o meu fígado? Não, muito pelo contrário, né? Então, essa questão de educação é parte fundamental para que as pessoas realmente valorizem, porque se realmente for só pelo preço, é muito mais barato um aroma. Então, para você ter uma ideia, a gente tem um whey que é as nossas frutas, os sabores de frutas, morango, banana, limão, a gente usa fruta liofilizada. Essa matéria-prima é caríssima. É muito caro. Então, é lógico que se você optar por um produto que é feito com aroma, vai ser muito mais barato. Só que você perde toda a qualidade nutricional daquilo. Você só está consumindo aditivo químico. E isso é acumulativo no nosso corpo. Isso vai chegar uma hora que o nosso corpo não vai dar conta de metabolizar tantos aditivos, não só através dos alimentos, da suplementação, mas a alimentação em geral. Infelizmente, a maioria ainda de hábitos é muito consumo de aditivo químico. Né? Então, tudo no nosso corpo é acumulativo. Então, entender que tudo tem um preço, mas é muito mais barato você gastar com alimento do que com remédio. Isso é fato. Né? Então, alimento você vai ter só benefício quando você escolhe o que é natural. Senão você vai ter que gastar de outra forma. É verdade. Deixa eu fazer um merchan aqui. Pode tomar uma água enquanto eu faço o merchan. Este programa é um oferecimento da IGT 23K, uma das maiores corridas de montanhas do Brasil. Realizada sempre no mês de março, na linda cidade de Igaratá, São Paulo. Centenas de corredores se reúnem para esse grande desafio com distâncias de 10 e 23K. Não perca a chance de conhecer, acesse IGT 23K, use o cupom na Montanha 10 e tenha 10% de desconto. Você falou sobre inovação, sobre produtos, consumir produtos, vamos dizer assim, que são mais eficientes, né? Tem um produto aqui que eu achei bem interessante, e aí você falou algo que é importante. Você é nutricionista, mas você também é atleta, e você sabe que sem combustível não tem como ir para frente, né? E sim, as pessoas ainda acabam se equivocando muitas vezes em consumir o que consumir, a quantidade que tem que consumir. E você tem um produto aqui que tem 74 gramas. 74 gramas de carboidrato, né? Sim. E é uma forma também, eu já utilizei algumas vezes, de você levar, eu falo que é a oportunidade de você levar ali na sua mochila e preparar ali na hora também. Sim. Você vai pegar uma água mais fria. Eu estou falando do Ultra Action. Sim. Fala um pouco pra gente sobre esse produto e a importância do carboidrato, principalmente para as atividades aeróbicas. Hoje nós temos, né, a gente está já entendendo, né, através de vários estudos, a importância realmente do carboidrato. Quanto mais longo, né, ou mais intenso é o teu treino, a tua atividade, o teu esporte, maior a necessidade de carboidrato. Então, esse nome ultra, ele veio muito relacionado a longas distâncias, a ultras mesmo, né? Enquanto a gente tem aí agora um número que é 120 gramas de carboidrato por hora, né? É lógico que ainda são muito poucos atletas que chegam a conseguir consumir essa quantidade de carboidrato, mas o que eu gosto, que fica mais até próximo, né, do possível aí, é pensar em 1 grama de carboidrato por quilo de peso por hora. 74 gramas de carboidrato, pensando que esse sachê você poderia consumir em 1 hora de atividade.
Ultra Action, ele é um produto que, além dessa quantidade por dose, que o mercado, né, brasileiro tem muita ainda deficiência em produtos com mais carboidrato, que a gente tem muito no mercado, aí, que é o habitual, que são os sachês, que estão em torno de 20 a 30 gramas de carboidrato, né? E mesmo os intratreinos, eles também, normalmente, eles chegam a ter essa quantidade de carboidrato para diluição. O Ultra Action, ele é um produto que substitui 3 géis e 3 isotônicos em uma dose, em termos de eletrólitos, porque ele é um produto completo. Além do carboidrato, a gente colocou nessa formulação uma composição muito importante de eletrólitos, porque o carboidrato, até falando em hidratação, quando a gente pensa numa hidratação eficiente, nós precisamos dos eletrólitos e também do carboidrato para essa água ser melhor absorvida. E aí, dentro dos eletrólitos, a gente tem sódio e potássio, né? Lógico que são os que a gente encontra de um modo geral, mas temos o magnésio, tem o zinco, né? E também o cloro. Esses minerais, esses eletrólitos, eles são parte fundamental para uma boa performance. Além disso, a gente colocou componentes como o NAC, coenzima Q10, a taurina, que são componentes que estão muito relacionados com a performance e melhora de recuperação, melhora de rendimento. Então, foi muito bacana, assim, a gente lançou esse produto na primeira UTMB Paraty. E estava muito calor. Você foi na primeira também, né? Meu Deus. E, além disso, é um produto realmente muito completo. Dá para ficar um podcast só falando dele. Ele tem a menta. A menta, ela tem uma propriedade que ajuda a regular a nossa temperatura corporal, porque ela refresca. Isso é sistema nervoso mesmo. A partir do momento que as nossas papilas gustativas têm essa sensação, esse contato com esse sabor refrescante, meio que uma resposta de regulação de temperatura. Então, o pessoal em Paraty amou esse produto, porque falou assim, gente, isso daí foi a única coisa que eu conseguia consumir naquele calor que fez a prova. E então, é um produto que, tanto que daí o ano passado, na segunda, o pessoal já falou, nossa, é só com esse que eu estou fazendo a prova agora, porque ele tem realmente uma composição muito completa, que se a gente for pegar no mercado um produto para ser diluído em pó, como um intra, né? O Ultra Action, ele é o mais completo com relação a todos esses componentes que a gente coloca para garantir performance, rendimento, recuperação, energia, eletrólise, dispensa cápsula de sal, enfim. É bem interessante esse produto. E fácil de carregar, né? Exato. Você pode exatamente carregar algumas isso. doses ali. A gente para no PC, pega a aguinha e só despeja o sachê. Eu tô aqui rindo porque eu acho que eu já não enxergo mais. Eu já não enxergo mais, gente. Tô aqui me esforçando para, né, as letras miúdas, como diz minha mãe, as letras miúdas já não enxergo. Vai chegando aí. Mas também todo mundo lá usa óculos, só eu que ainda não uso, né? Quem sabe mais para frente. São produtos interessantes de falar e de ter na composição ali da nossa rotina de treinamento, porque é uma coisa importante falar, viu, Luciana? O que eu tenho percebido ao longo desses anos? As pessoas acham que suplementar é só no dia da prova. Isso é muito bom falar. E é um erro, é um equívoco, né? Sem dúvida nenhuma. Porque nada nós fazemos novo na prova. Tudo tem que ser treinado. Inclusive, quando nós falamos em aumentar a quantidade de carboidrato, porque não pensem que, eu ouvi dizer que agora são 120 gramas de carboidrato por hora. Não pensem em fazer isso só na hora da prova, porque vai dar ruim, mas muito ruim. Então, não dá. Isso é... Todo suplemento, tudo que vai consumir tem que fazer parte. E principalmente, né, quando a gente está falando, vamos falar principalmente aqui, corrida de montanha, nos longos.
Nem sempre, né, no dia a dia, aí, nos nossos treinos menores, né, um intervalado, um tiro, enfim. É principalmente no treino longo que você vai usar todo aquele planejamento. O que eu vou consumir antes? O que eu vou comer antes do meu treino? Como é que vai ser a minha digestão para eu fazer todo esse treino longo? Quanto que eu vou ter de hidratação? O que eu vou consumir de carboidrato? Tudo isso tem que fazer parte antes da prova e nada tem que ser surpresa no dia da prova. Eu falei essa semana para uma aluna, né? Ela tem algumas situações estomacal, e aí ela falou, me mandou uma mensagem, eu consumi isso aqui na maratona, esse gel. Eu falei, logo esse que tem um monte de substâncias, um monte de aromatizantes, tem não sei o quê. Para você que tem toda essa situação, você tem que procurar o mais natural possível. Exatamente. Você tem que ter alimento e não veneno, né? Porque isso é um veneno para quem tem ali desarranjo, que passa... Eu estou falando de uma maratona que, teoricamente, sim. Não é muito tempo, né? Ela fez 3 horas e 26. É bastante tempo. Então, mas é algo que eu quero perguntar a você. Hoje, as pessoas ainda não têm na sua cultura a questão nutricional, de procurar um profissional de nutrição. E a gente sabe quanto maior a distância, quanto maior a prova, mais você precisa disso aqui. Sem dúvida. Porque se a distância é menor, com alguns equívocos, a gente ainda consegue chegar. Sim. Mas com uma distância maior, não, né? Não. Nossa, a gente vê tanta coisa, né? Que você fala, meu Deus, como que tá aqui fazendo isso? Enfim, buscar uma orientação nutricional nem sempre é a prioridade. Não só por uma questão financeira, mas por uma questão realmente de cultura. Eu estou treinando, eu já estou indo bem, estou conseguindo, né? Mas, nossa, como é importante. E a suplementação nada mais é do que um produto que foi pensado, que tem a praticidade, né, de você, né, levar ou consumir durante seus treinos, mas ele foi pensado, a composição é para ser consumida com uma composição adequada de carboidrato, do que você precisa. Então, não tem como, mas a orientação de quando e como consumir é só o nutricionista que vai dar. Então, ainda é muito preocupante, né? E distâncias longas, a chance da pessoa realmente ter problemas mesmo, né? De travar a perna, de não conseguir andar, terminar a prova, passar mal mesmo, né? E é o que eu falei, né? 50% é para o problema digestivo. E isso tem total relação com o que consome antes, durante toda a preparação, o estado que o atleta chega em termos de saúde mesmo para fazer uma prova, tudo isso está relacionado com a nutrição, tudo. E quando os alunos me procuram para fazer algumas provas, eu brinco e falo assim, você quer fazer isso comendo arroz e feijão? Sério? Você não vai procurar um nutricionista, uma nutricionista? Não vai fazer esse investimento? E aí eu mensuro para eles que o treinamento e a parte nutricional, na pirâmide, os lados estão iguais. Não muda nada. Então, não adianta você fazer um bom treino se você não tem uma parte nutricional adequada ali, equiparada, né? Sim. E ainda a gente tem culturalmente, e eu falo muitas vezes, deixa de fazer uma prova e vai pagar uma nutricionista. Porque é importante, você precisa saber, isso é calculado. Sim, isso é feito conforme, você falou 1 grama de proteína por quilo peso, e aí vai fazendo os cálculos, o que é necessário, quanto tempo vai durar a sua prova. Minha prova vai durar 20 horas, então você precisa consumir isso. Primeiro a parte sólida, depois a parte líquida, e aí é tudo que a gente sabe que vai ou te dar uma ótima performance, ou vai acabar com a sua prova, né? E ainda eu escuto, viu, Luciana? Você deve escutar também, porque você está ali
no comboio ali, muita gente falando assim, eu não consigo comer nada, eu não consigo tomar um isotônico. Eu falo, como assim? Você quer fazer? É sério que você quer fazer uma prova, uma outra maratona, só consumindo água, né? E são equívocos que são recorrentes e as pessoas realmente precisam dessa ajuda nutricional. Sim. Falar em ajuda nutricional, a gente está numa era que eu até comentei com você antes da gente começar o programa, né? Tava com uma memória não tão boa, e aí a minha sobrinha, que é farmacêutica, trabalha numa farmácia de manipulação, fez ali um manipulado e melhorou bastante. Sim. A House Whey também trabalha com vitaminas, com sais minerais, ômega 3. Isso também é importante para a saúde do dia a dia, né? Sim. Essa composição que a gente também, embora a gente até tenha tido essa consciência de alimentos mais naturais, mas quando você consome algo que não é tão natural, você precisa dessa suplementação, né? Essa linha de encapsulados da House Whey é nova. Esses 3 menores, magnésio, vitamina D e o colágeno tipo 2, foram lançamentos no começo do ano. Alguns nutrientes, por exemplo, magnésio, esse produto, que a gente colocou 5 formas de magnésio na suplementação. O magnésio é um mineral que eu falo que se eu tivesse que escolher um mineral para suplementar, seria o magnésio. 90% da população brasileira tem deficiência de magnésio. Uau. Porque o nosso solo é pobre, por mais que... Onde a gente encontra magnésio? Nos verdes escuros, os alimentos integrais, né? Mas o nosso solo é pobre. Então, por mais que nós comamos esses alimentos, eles não vão ter, né, quantidade suficiente, principalmente para quem pratica atividade física, porque nós que praticamos, através da transpiração, a gente perde muito mineral. Né? Então, a vitamina D, que também hoje, a vitamina D, a gente até hoje nem tem só essa classificação como vitamina, hoje ela é considerada um pré-hormônio, né? Então, a vitamina D, e infelizmente com o estilo de vida, né, das pessoas, cada vez mais dentro de casa, e mesmo com atletas de ultramaratona, eu pego muita deficiência de vitamina D, mas muita deficiência de vitamina D. Então, também é um nutriente. A vitamina D ela tá relacionada com produção de hormônio, testosterona, os hormônios sexuais, aumento de massa muscular, recuperação, imunidade, infinitas funções dentro do nosso corpo. O colágeno tipo 2, que é para articulação, né? Então, para corrida é fundamental, né? Por mais que, né, existe todo um impacto, né, do esporte, então articulação, tendão, ligamento, é com esse tipo de colágeno que a gente consegue melhorar a mobilidade, hidratação, né, preservar a estrutura mesmo articular. E o ômega 3, mesma coisa, né? Esses 4 produtos, a gente está crescendo aí na linha dos encapsulados, mas o ômega 3 também é um suplemento que, através da nossa alimentação, hoje, o ideal é que a gente tem vários tipos de ômegas na nossa alimentação. E nós temos uma necessidade de ômega 3, ele tem um papel anti-inflamatório muito potente. Só que a relação entre ômega 3 e ômega 6 que é um outro tipo, né, de ômega que nós temos na nossa alimentação, está muito desequilibrada. Nós consumimos, através da alimentação, muito mais ômega 6, que é pró-inflamatório, uma gordura que altera toda a nossa saúde metabólica, e pouco ômega 3. Então, por isso a questão da importância de suplementar o ômega 3, que tem um papel aí fantástico para a saúde, muito com relação a equilibrar colesterol, né, toda a saúde cardiovascular, parte muscular. O ômega 3 ele tem muitos estudos, principalmente com o pessoal mais velho, que potencializa ganho de massa muscular, e é uma gordura, olha que interessante, mas o ômega 3 também é um suplemento que é muito importante no consumo.
e a gente acaba, através da alimentação, por alimentos, fontes de ômega 3, peixes de água fria, são poucos alimentos, né, as sementes e tal, mas são poucos, assim, de hábito mesmo, que as pessoas consomem diariamente esse tipo de alimento. Então, a suplementação vem com esse papel, né, de praticidade, de complementar uma alimentação mesmo, né, e a necessidade a Organização Mundial da Saúde e o Comitê Olímpico de Esporte, para atletas, eles recomendam 2 gramas de ômega 3 por dia. Uau. É uma recomendação para atleta mesmo. Então, quem pratica atividade física ainda tem mais um benefício com relação ao consumo desses suplementos. Muito bom. E quais são os principais cuidados que as pessoas devem ter ao escolher suplementos nutricionais para melhorar a sua condição de saúde e aí, no caso dos atletas, para melhorar a sua performance? Sim. Eu acho que vem bem de encontro com o propósito da Houseway. Eu acho que uma coisa, leiam rótulo, não só de suplemento, mas de tudo, né? Alimentação de um modo geral. Leiam rótulo. Quanto menos ingredientes tiver esse produto, melhor ele vai ser. Isso significa ser um clean label, né? Que é um rótulo limpo, com menos espessantes, com menos corantes. Então, ter essa preocupação, escolher o que você vai consumir com relação aos aditivos químicos é fundamental. Isso, a qualidade da proteína que você vai consumir. Então, né, hoje a gente também tem, e as pessoas estão entendendo a importância tem até, né, preciso bater minha meta de proteína do dia, né? Hoje em dia a gente ouve muito isso, né? Mas faz sentido, porque a proteína é um nutriente fundamental para a gente. Então, escolher uma proteína de qualidade, né, que não tenha goma, espessante, que você vai ter uma má absorção desse produto que você está consumindo, né, isso atrapalha, né, eu fico muito feliz porque a gente tem muito depoimento de pessoas que nunca conseguiram consumir proteína, nem proteína vegetal, nem whey protein, porque descia no estômago e parecia que era uma bomba, fazia mal, dava empachamento, tinha pessoas que chegavam a, né, diarreia, enfim, passa mal mesmo. E a gente tem muito depoimento de cliente que fala, eu só consigo usar o whey da Houseway. Eu não sinto nada, me faz bem, é aquele momento prazeroso que às vezes eu vou treinar porque eu quero consumir a minha proteína do dia, né? Então, é gratificante, assim, de verdade, esse tipo de retorno quando você faz um produto, um suplemento, né, pensando no cliente, pensando na saúde dele, com toda a funcionalidade nutricional, com tudo que um bom suplemento precisa ter, mas que, além disso, ele é muito gostoso, é muito fácil a aderência. Isso eu falo como nutricionista mesmo, né? É fácil passar um whey para um paciente, porque ele vai adorar consumir quando é o da Houseway, porque, nossa, eu posso tomar 2 vezes por dia? Então, tem todas essas questões, né? Então, escolher um bom suplemento passa por tudo isso. Digestão, como você se sente quando você consome, a composição dele, e por aí vai. É verdade. E você falou sobre ler rótulos. Minha filha indicou o Desrotulando, né? Um app sim. Que muitas vezes, para quem é leigo, como eu, a gente vê ali as embalagens no supermercado, até acha que aquilo é saudável, tá lá com Sim. uma embalagem bonita, e aí ela falou assim, baixa o Desrotulando e começa a ler as embalagens. E aí eu deixei de comprar muita coisa, porque a quantidade de aditivos químicos, né? E ali ele tem uma classificação interessante, verde, amarelo e vermelho. O vermelho é porque realmente aquilo é uma coisa que não deveria estar ali na gôndola do supermercado, né? Autoestilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com
Lu, a gente falou aqui de vários produtos, né, de vários segmentos, mas tem um que talvez seja aí o chamego das pessoas. Vamos falar um pouco sobre as proteínas, né? A gente sabe que tem proteínas para quem é vegano, para quem é vegetariano, tem os whey proteins, vamos dizer assim, normais, aqueles que a gente consumia já há muito tempo. Fala um pouco para a gente dessa linha e a importância, né, da proteína, seja no dia a dia, para pessoas comuns e também para aqueles esportistas de alta performance que querem melhorar a sua performance, que querem ter uma recuperação mais rápida. Qual que é a importância da proteína para essas pessoas? Sim. A importância da proteína está cada vez maior quando a gente tem a consciência de que a nossa poupança de longevidade é nossos músculos. E manter massa muscular, construir massa muscular, depende da nossa dieta em termos de proteína, principalmente. Né? A gente pode pensar aí que as proteínas e o que faz, né, toda a composição das proteínas, que são os aminoácidos, são nossos tijolinhos. Né? Então, falando um pouco sobre o whey protein, ele é uma proteína muito completa. Nós temos 20 aminoácidos, né? E o whey protein, ele é um suplemento, um alimento. Eu gosto de até já falar com relação a isso, porque ele contém todos os aminoácidos. Nós temos aminoácidos que nós chamamos de essenciais, são 9, que nós precisamos consumir através da alimentação. Outros nós produzimos internamente a partir de outros, né, a partir das proteínas que nós consumimos. Mas alguns nós precisamos consumir através da alimentação. Falando em whey protein, ele é completo. Ele tem todos esses aminoácidos. E por que é importante consumir essa proteína? O whey protein ele tem um papel fundamental, falando em praticantes de esporte, com relação a ganho de massa muscular, preservar mesmo a massa muscular, recuperação muscular. Então, para quem pratica esporte, ele tem muito esse papel, né? Ele é muito conhecido como um pós-treino, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque quando nós praticamos a atividade física, nós damos estímulos para o nosso corpo, estímulos musculares, nós geramos uma demanda muito grande de, né, aminoácidos, né, que a gente não só, né, na musculação, digamos, onde a gente tem, né, as microlesões, e aí a gente consegue, através de a gente constrói massa muscular quando a gente faz, né, um estresse aí na nossa musculatura, mas também no endurance, também em esportes de endurance, onde a gente tem, entre aspas, a gente abre aí um estado de catabolismo. E no pós-treino, com a proteína, nós conseguimos cessar esse catabolismo que acontece na atividade física, e nós temos no pós-treino um período que nós chamamos de janela metabólica. Nesse período, nosso corpo está ávido, ele tem capacidade até aumentada de absorção de nutrientes que vão fazer com uma melhor recuperação, né, uma resposta muscular. Então, tudo isso acontece muito no pós-treino. E a proteína, ela entra de uma forma muito importante para toda a célula muscular, para toda essa resposta, seja de ganho de massa muscular, seja de resposta funcional do músculo e também para cessar catabolismo. Né? Então, neste caso, o whey protein, no pós-treino, ele tem um papel fundamental. Agora, falando com relação à quantidade de proteína, porque hoje a gente tem uma orientação de que não necessariamente você vai consumir whey protein só no pós-treino, né? Hoje, pela valorização e pela a conscientização mesmo, né, da importância do consumo de proteína na dieta,
E por ele ter essa praticidade, por ele ser um alimento fonte de todos os aminoácidos, uma proteína muito completa, ele pode entrar em vários momentos do dia, fazendo parte da dieta como uma fonte proteica de boa, excelente qualidade. Então, ele tem esses dois papéis. Pensando em proteína vegetal, então, nós temos o whey protein, né? Então, eu acho que vale a pena até a gente colocar isso, porque é uma dúvida muito comum até. O whey protein, ele vem do soro do leite, ele é derivado, né, de uma proteína do leite. E algumas pessoas podem ter, né, problemas com relação alérgicos, enfim, problemas com relação à proteína do leite. E aí tem a opção da proteína vegetal. A proteína vegetal, nós temos várias no mercado. A proteína da House Whey, ela é uma mistura de ervilha com arroz. Essa combinação dessas duas proteínas, ela garante que tenha também todos esses aminoácidos essenciais. Porque pensando em alimento, por que muito assim, dos veganos, vegetarianos, a gente sempre coloca como orientação? É importante misturar, por exemplo, arroz, feijão. Por quê? Porque no mundo dos alimentos vegetais, no mundo vegetal, é difícil, são pouquíssimos alimentos de origem vegetal onde nós temos todos os aminoácidos em um só alimento. Então, por isso, essa combinação, quando a gente fala em suplemento em proteína vegetal, essa combinação que tem na House Whey de proteína de origem vegetal de ervilha com a de arroz, porque aí você supre todos os aminoácidos essenciais. Ele fica uma proteína também completa. E com resposta muscular, para quem opta pela proteína vegetal, com resposta de recuperação muscular, com ganho de massa muscular, de uma forma muito semelhante. Né? Então, muitas pessoas, mas eu vou ter a mesma resposta se eu consumir, né, uma proteína vegetal e não um whey protein. Dependendo da proteína vegetal que você consome, sim, ela precisa ter essa quantidade de aminoácidos essenciais falando em resposta muscular, o principal aminoácido é a leucina. A leucina ela tá diretamente ligada a ganho de massa muscular, a um processo metabólico da via do mTOR, né? Só para não ficar muito técnico, mas a leucina é um aminoácido que tem que estar em uma quantidade adequada em todos os suplementos de fonte proteica, tanto whey protein quanto uma proteína vegetal. Como aminoácido de resposta muscular, a gente tem sempre que pensar na leucina. A leucina é um aminoácido que, por exemplo, num BCA, né, a gente tem também o suplemento BCA isolado. Né? O whey protein é fonte de BCA. Então, dentro desse BCA são 3 aminoácidos, leucina, valina e isoleucina. Então, a leucina é um aminoácido-chave quando nós falamos em resposta muscular. Muito bom. Aqui, enquanto você falava, eu fiquei pensando na seguinte situação. Eu não sou vegano, não sou vegetariano, mas também não consumo muita, na verdade, carne vermelha nada, né? Alguns derivados ali, mas outras fontes de proteína. Sem pensar em atividade física no dia a dia, eu não consigo atingir a quantidade de proteína. Uhum. O uso, né, do whey protein, da proteína vegana, ela tem alguma contraindicação para não praticante de atividade física, mas que precisa atingir ali o mínimo de proteínas durante o dia? Isso é uma boa pergunta também, porque é uma dúvida muito frequente, e muito pelo contrário. Né? Tanto o whey protein quanto a proteína vegetal, ela tem um papel como fonte proteica muito importante e que não tem contraindicação. O tanto que nós temos muitos trabalhos relacionando o consumo de whey protein com equilíbrio de pressão arterial,
para hipertensos. Nós temos trabalhos, que não, independente de atividade física, nós temos trabalhos com o uso de whey protein para diabéticos, com equilíbrio de glicemia, todo o metabolismo da insulina. O uso de whey protein também melhorando a parte imunológica. Então, o whey protein e também a proteína vegetal, ele não é só para praticante. Ele é uma proteína riquíssima em aminoácidos essenciais e que vão ter um papel, falando em saúde, muito, muito importante. Então, não tem contraindicação. Não faz mal para o rim, não faz mal para o fígado. Né? Então, nenhuma contraindicação, muito pelo contrário. Inclusive, trabalhos até com emagrecimento para melhorar resposta de saciedade, um outro aminoácido que está muito relacionado, isso para quem está em processo de emagrecimento, que é o triptofano, que é um aminoácido que está muito relacionado à ansiedade, né, a serotonina, que é um neurotransmissor, com sensação que vai nos dar uma sensação de bem-estar, de calma. Esse aminoácido triptofano, o whey protein, é muito rico. E, com isso, ele ajuda a regular. Consumir uma dose de whey protein, por exemplo, antes de uma refeição, ajuda você chegar, por exemplo, jantar, que é o grande problema da maioria das pessoas. Tu chega em casa morrendo de fome. Se você toma uma dose de whey protein antes, no seu período no final de tarde, você com certeza vai chegar na sua noite com muito mais calma para se alimentar. Você consegue equilibrar o seu nível glicêmico, você consegue ter uma melhor clareza para se alimentar, mental mesmo, porque nesse momento parece que não é você que escolhe o que se alimenta, é o alimento que escolhe você, né? Então, existe todas essas funções mesmo como alimento, porque a gente tem, o que eu falo, eu coloco o whey protein mais como um alimento, participando da dieta diária. Posso consumir diariamente? Com certeza. Você só está consumindo uma proteína. Posso dar para o meu filho? Pode. Né? Muitas pessoas, né, mães, perguntam: posso dar para a criança? Posso. É um alimento, é uma proteína, veio do leite. Pode. É lógico que você não vai dar uma dose completa, mas você pode, sim, com certeza. Também a criança pode experimentar o whey protein, pode consumir uma proteína vegetal? Pode. Ô Lu, sempre que eu faço a continha ali da quantidade que eu tenho que consumir durante o dia, eu nunca atinjo. Sim. Eu posso tomar mais do que 1, 2 doses de whey por dia se o meu bolso deixar? Não, pensa. Carne, né? É uma fonte... É caro, lógico, mas assim, é um alimento, fonte de proteína, certo? Eu posso comer carne no almoço e no jantar? Pode. Uhum. Então, por que você não pode consumir um whey protein em 2 refeições? Pode. Sem problema. Caiu por terra aquela que a gente escutava, está sobrecarregando o seu rim. Exato, exatamente. Não pode. Não, de forma alguma. Isso é um suplemento, você tem que comer bem, mas no meu caso, por exemplo, que come muito mal em relação à proteína, esse aporte, ele acaba ajudando muito. Né? Então, e eu acho que vale a pena a gente colocar também essa questão, né? Porque o whey protein, ele é uma proteína isolada. Ou seja, você vai diretamente na tua necessidade de proteína. Diferente, por exemplo, de você comer carne. Vamos colocar esse exemplo. A cada 100 gramas, uma média, tá? A cada 100 gramas de carne vermelha, você tem aí 30 gramas de proteína. A cada dose de whey, que seja 34 gramas, você tem essa mesma quantidade de proteína, só que é proteína pura. Na carne, o que você tem? Você também tem gordura, por exemplo.
Se você está pensando em proteína, você consumindo, não estou dizendo que não é para consumir, mas assim, pensando diretamente no nutriente proteína, quando você vai através do alimento, você não vai consumir só proteína, você vai consumir outros nutrientes também. Quem vai através de alimentos de origem animal, de um modo geral, a proteína de carne, ovo, vem com uma dose de gordura junto. Quem é vegetariano, vegano, a proteína de origem vegetal, de um modo geral, vem com carboidrato junto. Porque todos os cereais, arroz, feijão, ele é fonte de proteína, mas ele também tem uma boa quantidade de carboidratos. Pensando em proteína isolada, você tem, através do suplemento, whey protein ou proteína vegetal, o único nutriente, o que você está realmente querendo colocar, adequar na sua dieta do dia. Entende? Então, se você vai aí para os alimentos fontes de vegetais, para você chegar a 30 gramas de proteína, você precisa consumir um volume muito maior. De feijão, por exemplo, é uma cumbuca de 300 gramas de feijão, para você ter 30 gramas de proteína. Caramba. Então, pensando de forma isolada no nutriente, além de ser muito prático, né? Porque é muito prático você ter lá e misturar com água, que seja, do que ter que cozinhar e tudo mais. Não estou dizendo... E aí eu acho que é importante colocar alimento, claro que é sempre em primeiro lugar, mas tendo um suplemento de boa qualidade que você consiga colocar na sua dieta e adequar de uma forma, né, saudável, é melhor do que você partir para uma alimentação errada, ultraprocessada, porque daí você não vai estar bem nutrido, você vai ter vontade de comer mal. Muito bem. Entendi. Você falou aqui durante o nosso episódio sobre a importância de alguns suplementos, alimentos ali, e você falou sobre o magnésio. Poderíamos dizer que a creatina, o whey protein, né, e o magnésio, ninguém pode ficar sem? Olha, é uma boa colocação. Pensando em mineral, o magnésio, sem dúvida nenhuma, é o mineral mais importante em suplementação, porque dificilmente, através da nossa alimentação, a gente alcança a necessidade que nós temos de magnésio, mesmo comendo alimentos-fonte, porque os nossos alimentos brasileiros, o nosso solo é pobre em magnésio. Mesmo consumindo os alimentos que são fontes de magnésio, dificilmente, através da alimentação, a gente consegue alcançar essa quantidade de magnésio. Principalmente se é praticante de esporte, a gente perde muito magnésio também através da transpiração. Né? Então, sem dúvida nenhuma, é essencial. A gente falou da linha vegana, mas tem um ponto que eu considero importante. Nem todo mundo que vai para a linha vegana a questão exatamente o veganismo, ser um vegetariano, mas também uma questão, uma preocupação com a sustentabilidade. Isso está muito ligado quando as pessoas falam que não querem consumir produtos de origem animal, principalmente. Uhum. Né? Então, tem esse segmento que existe ali, uma conexão com a natureza. Como a Houseway enxerga esse mercado, essa tendência e essa preocupação com a sustentabilidade, meio ambiente e essa consciência, vamos dizer assim, ecologicamente correta? Olha, a Houseway, ela tem uma preocupação com a sustentabilidade desde a embalagem. Né? Então, falando com relação à sustentabilidade, as nossas embalagens, os pouches que nós optamos como embalagem, eles já têm praticamente 90% menos resíduo plástico do que aqueles potões tradicionais de proteína que a gente encontra no mercado.
Com relação à proteína vegetal, é lógico que é uma preocupação e por isso nós temos, né, dentro dos nossos produtos, aumentando até a opção de sabores para realmente, né, existe uma procura com relação a produtos isentos, né, não só a proteína vegetal, mas nós temos outros suplementos, né, que não tem nada de, né, então o Ultra Action, que é um intratreino, todos os aminoácidos, eles não vêm de origem animal. Então, por exemplo, falando de creatina, o vegano, o vegetariano, porque a creatina, ela vem, através da alimentação, muito de alimentos de fonte animal. Então, o vegano e o vegetariano, a creatina deveria ser protocolo suplementar. Então, e eles têm essa preocupação, mas a creatina vem da onde? Né? E não é origem animal esses aminoácidos. Glutamina não é de origem animal. BCAA são aminoácidos, né? Então, todos esses suplementos, que são, vamos pensar, módulos de nutrientes aí que vão só melhorar a nutrição de quem busca esse tipo de alimentação, que vale a pena ter esse cuidado, né, de também colocar dentro da nutrição de quem opta por esse tipo de filosofia, né? Não só alimentação, mas aí já entra muito a questão de filosofia de vida, né, e tudo mais. E a Houseway está aberta para cada vez mais, né? A gente tem uma preocupação muito grande com relação à questão da sustentabilidade e respeito a todo o meio ambiente. Um produto cada vez mais clean label, né? Que é o nosso propósito, né? Só de nós termos como propósito os produtos clean label já fala muito, né, com relação a esse respeito, né, a sustentabilidade, né, esse bem que todos que têm essa filosofia buscam. Ô Lu, ontem eu estava aqui gravando, né, e aí apareceu ali a marca da Houseway, e depois eu estava contando para meus amigos que estavam aqui, né, Fred e o Padilha. Aí eu falei Black Label, que a Black Label, na verdade, é um whisky, né? Sim. Aí depois eu corrigi, mas ou bem... só o oposto. É verdade. É exatamente o oposto. Mas, para quem está ouvindo a gente, eu preciso aqui confessar que eu já experimentei aí vários produtos, né? E eu acho que é importante dar esse feedback, não somente eu, mas eu acabei dando ali algumas amostras para alguns alunos e realmente os produtos, os intratreino, o pós-treino é de uma excelência e de um resultado. Eu tenho um aluno que está treinando para os 110 quilômetros da La Mission e ele está morando no Pico do Jaraguá praticamente, começando de manhã e terminando ali quando fecha. E aí eu passei por ele, entreguei, né? E o produto, depois ele falou assim, olha Zulu, eu vou comprar o produto, porque nem parece que eu fiz todo esse treino hoje. Então, acho que é importante dar esse feedback, né? Uma outra coisa que, para quem está ouvindo ou assistindo não sabe, eu entrei no site e vocês mandam uma amostra, né? É uma coisa... Depois eu entrei no site, entrei no Instagram, tem gente que nem acredita, acha que é golpe. Não é golpe. Mas é importante falar, né? Porque dá essa oportunidade de experimentar, de você não ter a necessidade ali de imediato de comprar o produto. Com a dose completa, né? Sim, o produto grande, né? Ter esse conhecimento, eu acho que é uma grande sacada de vocês, né? Eu falei anteriormente de 3 suplementos, mas durante a nossa conversa você falou da glutamina. Sim. Também não dá para descartar, né? É um suplemento muito importante quando se fala da parte imunológica, né? Não, a glutamina ela tem um papel muito importante. A glutamina ela é um aminoácido que faz parte... É um dos mais abundantes do nosso corpo. Mas o que acontece? Quando o atleta está praticando atividade física, a glutamina ela tem um papel
energético, né? Também celular. E ela é combustível para células do nosso corpo. Células do nosso sistema imunológico, linfócito, macrófago. Células está muito relacionada também com a saúde intestinal. Então, a glutamina é um aminoácido que é combustível para as células epiteliais. Ela ajuda a toda mucosa de todo o nosso trato digestivo. Inclusive, a gente tem, né, a gente fala muito nessa questão de aumento do consumo de carboidratos, né? Principalmente em longas distâncias. E para isso a gente precisa treinar o nosso intestino, certo? A glutamina, para quem está nesse processo de treinar o sistema digestivo para absorver e dar conta de absorver esta quantidade de carboidrato por hora, que está sendo preconizada, que está sendo recomendada, ela é fundamental, é imprescindível, porque nós temos que garantir que a saúde de todo o nosso sistema digestivo esteja intacta, né? Que toda a parede do nosso intestino não esteja permeável, né? E a glutamina ela tem uma ação muito direta nessa saúde celular, tanto do sistema digestivo quanto de saúde de células imunológicas. Então, falando em recuperação e sistema imunológico, a glutamina ela tem um papel fundamental. Então, muito, né? E assim, a gente vê atletas, né, que não suplementam durante toda a sua planilha, muitos maratonistas. O que acontece? Chega na última semana, quando a pré-prova, fica doente. Muito comum. É muito comum, né? E a gente tem... Assim, eu recebo muito esse depoimento, né, de atletas que falaram, olha, depois que eu comecei a tomar glutamina, eu não tive mais esse problema, principalmente próximo de prova, de baixar tanto a minha imunidade. E aí perde muitas, né, não dá conta de fazer uma prova bem feita, às vezes nem vai para a prova porque está doente, né? Então, a glutamina ela tem que fazer parte de todo o planejamento, todo o processo de treinamento, principalmente, né, quando a gente fala aí de... E aí não é nem falando de longas distâncias ou só maratona, mas a quantidade de... Pensando, né, pode ser meia maratona, porque depende da fase de cada um, né, de cada Sim. atleta, né? Mas pensando realmente em imunidade e saúde intestinal, pensando todo o processo, né, de preparação do seu sistema, porque se a gente não tem, na nutrição a gente fala muito que assim, tudo começa pelo intestino, saúde começa pelo intestino. Se a gente não tem um sistema que filtre, que tenha a nossa primeira defesa, né, dentro do que a gente consome, de barrar o que não é para entrar dentro do nosso corpo, de ter essa barreira de proteção. E a glutamina ela age muito nessas células de barreira de proteção, né, e filtrar e absorver e digerir realmente de forma adequada todos os nutrientes que a gente precisa, né, tanto para o dia a dia quanto durante um treino. Né? Quando você está fazendo um treino longo, você tem que ter capacidade de absorver o que você está consumindo, porque senão você passa mal, porque senão você não tem sistema digestivo que dê conta de absorver e de transformar em energia para o momento da sua atividade. E a glutamina tem um papel muito importante nesse processo. Eu sou uma experiência viva de minhas últimas maratonas em 2012, faltavam 15 dias para a Maratona do Rio e eu fiquei doente. E aí fiquei basicamente 15 dias sem fazer nada. Então você perde Sim. todo o processo. Perde. Né? Você perde todo o processo. Exatamente. Justamente por desconhecimento, justamente por não entender que a nutrição ela é tão importante quanto o treinamento. Sim. E aí a gente fica na vertente do treinamento, esquece a parte da nutrição. Então atrapalhou todo um cronograma de meses, né? Faltando ali poucos dias para a prova. Então é uma decepção muito grande. É frustrante, né? Lu, nosso papo está muito bom, né? A gente conversou muita coisa. Quem está ouvindo esse episódio aqui agora, no início de março, a gente tem uma novidade para eles, né? Uma novidade bem interessante, porque todo mundo gosta de ouvir nutricionista, tá?
Precisa passar, viu, gente? Precisa marcar a consulta e ir lá. Mas eu sei que vocês gostam. Então, a gente, antes de encerrar esse episódio, para quem está ouvindo, nós vamos ter aí o Fala Nutricionista, né? Trazendo o melhor da nutrição para você. É um quadro novo, onde toda semana tem uma dica, né? Uma dica importante. E aí, depois você precisa ir lá para o episódio principal para ouvir todas as dicas. E eu tenho o prazer de anunciar aqui, já nesse nosso episódio, né, que entra, esse episódio é o 130. 130 ou 131? É 130 ou 131, né? Dia 1º de março. Quem está ouvindo hoje é dia 1º de março. Então a gente já está começando esse novo quadro. Vai ser um prazer iniciar com você. Esse episódio foi um episódio sensacional, né? Com muitos aprendizados. Eu sou a testemunha dos produtos que são produtos de qualidade e quem está ouvindo pode consumir, que realmente vai melhorar a sua performance. Eu quero agradecer aqui a sua presença, né? E dizer que até daqui a pouquinho. Obrigada, Zulu. Pode contar comigo. É isso, pessoal. Trabalhos técnicos de Berê, Estúdio Voz. Valeu! Quer um suplemento que realmente faz a diferença? A House Whey nasceu para oferecer qualidade, performance e saúde. Criamos fórmulas inovadoras com ingredientes naturais, sem conservantes ou corantes artificiais. Tudo para garantir uma nutrição eficiente. Seja você um atleta de alto rendimento ou alguém que busca mais saúde no dia a dia. Proteínas de alto desempenho, sabores incríveis e digestão leve. Mais do que suplementação, é um estilo de vida. Descubra nossos produtos em www.houseway.com.br e siga no Instagram @house_whey. House Whey, naturalmente melhor.